Então, o que a gente tem que saber de sífilis na gestação? E para a gente fazer o diagnóstico de sífilis, a gente precisa de 2 testes, o teste treponêmico e o teste não treponêmico, mas para a gente iniciar o tratamento na gestante, um único teste positivo já nos permite o início precoce do tratamento. Quanto mais precoce o tratamento, menor o risco de sífilis congênita, tá? Então, um único teste positivo já inicia o tratamento. Tem que pedir um segundo teste para confirmar o diagnóstico? Tem que pedir, mas a gente não deve atrasar o tratamento por conta desse segundo teste. Como que é o tratamento da sífilis na gestação? Com penicilina benzatina intramuscular, não tem nenhuma outra medicação que substitua a penicilina na gestação. A gente vai fazer o tratamento conforme o estadio da sífilis. Então, se for sífilis recente, que é sífilis primária, secundária e sífilis latente há menos de 1 ano, a gente vai tratar com uma dose única de penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades. Se for uma sífilis tardia, então se for sífilis há mais de 1 ano ou sífilis terciária, a gente vai tratar com 3 doses de penicilina benzatina, uma vez por semana, totalizando 7,2 milhões de unidades. Além disso, a gente tem que tratar todas as parcerias sexuais nos últimos 90 dias, mesmo que elas tenham sorologia negativa. Então, todas as parcerias sexuais nos últimos 90 dias precisam receber pelo menos uma dose de penicilina benzatina, porque elas podem estar na janela imunológica. Se for confirmada a sífilis, vai fazer o tratamento conforme o estadio da sífilis. Se não for confirmada, recebeu pelo menos uma dose, tá? Então, tratou a gestante imediatamente, trata as parcerias e confirma o diagnóstico com um segundo teste. Lembrar que o único teste positivo, então, é suficiente para iniciar o tratamento na gestação, que as parcerias sexuais nos últimos 90 dias deverão ser tratadas e testadas, e como é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, a gente tem que investigar outras doenças sexuais também, e lembrar que a sífilis é de notificação compulsória, tá? Tratamento, como eu falei para vocês, penicilina benzatina intramuscular, única medicação segura na gravidez e eficaz, não tem evidência de resistência, ultrapassa a barreira placentária e a dose depende do estadiamento da doença. Como a maioria das gestantes não sabe quando adquiriu a sífilis, elas são estadiadas como sífilis latente de duração ignorada e tem que fazer o tratamento para sífilis tardia com a dose total de 7,2 milhões de unidades. Lembrando que o intervalo das doses é de 7 dias, se ultrapassar 9 dias, tem que reiniciar o tratamento. E as pacientes que são alérgicas à penicilina, a gente vai dessensibilizar e tratar com penicilina. Então, não existe nenhuma outra medicação. Quando que a gente vai considerar tratamento adequado para sífilis na gravidez? Quando a paciente for tratada com penicilina benzatina, quando o início do tratamento ocorrer em até 30 dias antes do parto, quando for respeitado o esquema terapêutico de acordo com o estadio clínico da sífilis, quando for respeitado o intervalo entre as doses. E a gente tem que ter documentação da queda dos títulos do teste não treponêmicos, em pelo menos 2 diluições em 3 meses ou 4 diluições em 6 meses, ou queda da titulação em 2 diluições dentro de 6 meses para sífilis recente e em 12 meses para sífilis tardia. E avaliação contra o risco de reinfecção. Lembrar que aqui é ou, tá, pessoal? Se eu tiver um ou outro, a gente já considera tratamento adequado. Então, por isso, a gente precisa fazer a monitorização pós-tratamento. A monitorização pós-tratamento é feita com o teste não treponêmico, então o VDRL ou RPR. Fazendo essa monitorização, a gente vai conseguir avaliar se a paciente teve uma resposta imunológica adequada ao tratamento ou ela tem critérios de retratamento, ou uma reativação, ou uma reinfecção. Quando que a resposta imunológica é adequada? Se o VDRL vier não reagente, se tiver queda de 2 diluições em 3 meses ou 4 diluições em 6 meses, ou se tiver queda de 2 diluições em 6 meses para sífilis recente, ou 12 meses para sífilis tardia. Quando que a gente vai considerar critério de retratamento? Ausência de queda de 2 diluições em 6 meses para sífilis recente ou 12 meses para sífilis tardia, aumento da titulação em 2 diluições ou persistência e recorrência de sinais e sintomas. Nesses casos, a gente vai ter que retratar para sífilis recente ou tardia conforme cada caso e investigar sinais e sintomas neurológicos e oftalmológicos, tá?